Olá! A questão que nós queremos trazer nesse vídeo para o debate é como e se a filosofia pode ajudar na explicação e na complexização, na tornar mais complexa a questão do método ou das metodologias, como a gente já conversou. Sabemos que a palavra método, que teve no texto de Descartes uma das primeiras formulações modernas, o discurso do método, e é o método, e é um método, isso também vai interessar para a gente mais para frente, significa, então, caminho reto e, por conseguinte, no âmbito moderno, procedimento e processo que, aplicado aos elementos dispersos dessa experiência sobredeterminada do dia a dia, essa experiência em que se imiscui aspectos afetivos, históricos, aspectos corporais, em geral, né? Essa experiência, portanto, múltipla do dia a dia, se aplicado a essa experiência, esse método, ele leva à distinção de cada um dos elementos dessa experiência e, por conseguinte, a formulações de problemas e respostas em torno dessas distinções, dessas partes da experiência que são separadas, e a filosofia vai trazer vários modos, na verdade, para esse procedimento, né? O procedimento pode ser empirista, o procedimento pode ser racionalista, esse procedimento pode ser lógico, né? Então, esse procedimento pode ter vários modos de atuação, mas aplicado esse procedimento à sobredeterminação dessa experiência múltipla do dia a dia, que é dita pré-científica, nós teremos, ao fim e ao cabo, ciência. Já se tornou um pouco um truísmo no nosso mundo contemporâneo dizer que ciência é método. Então, ciência é método, porque a ciência é aquilo que, aplicado ao modelo da experiência, por procedimentos controláveis e verificáveis, permite entender essa experiência num outro nível. Tirar dessa experiência, portanto, hipóteses, compará-las a hipóteses, ou juntar essa experiência em vários agrupamentos que produzem regras gerais. Outro lado de avaliação, com o fito de confirmar ou não hipóteses ou reunir ocorrências sobre regras gerais, ou seja, os princípios da dedução e da indução, e com as suas variantes, as suas críticas, porque também esses princípios são muito complexos e muito criticáveis, e foram criticados, entendidos, às vezes, de modos muito diferenciados. No livro que a gente comentou, Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora, nós lemos. Constatamos cada vez mais que a aprendizagem por meio de transmissão é importante. Essa aprendizagem que nós temos aqui, que é a aprendizagem considerada tradicional ou padrão, e eu nem sei se isso é válido em todos os casos, mas então essa aprendizagem por meio de transmissão, ela é importante e eu acho que ela é fundamental, no certo sentido, mas a aprendizagem por questionamento e experimentação é mais relevante para uma compreensão mais ampla e profunda. Nos últimos anos, tem havido uma ênfase em combinar metodologias. Então, já não é um método, são metodologias, são modos de atuação diversos. Ativas em contextos híbridos, que unam vantagens das metodologias dedutivas e indutivas, né, enfim. Os modelos híbridos procuram equilibrar a experimentação com a dedução, invertendo a ordem tradicional. Experimentamos, entendemos a teoria e voltamos para a realidade. Você pode partir de questões e chegar à teoria, a partir da teoria chegar a questões, enfim, você pode fazer dedução ou indução, nesse sentido muito geral e muito genérico desses dois termos. Mas a nossa questão não é essa daí. A questão que se abre do ponto de vista filosófico e diz respeito, portanto, a duas palavras-chave, que são duas palavras-chave para a filosofia. E estou trazendo aqui a questão da filosofia, porque eu estou querendo dizer exatamente o que a filosofia pode dizer sobre método, que é exatamente a palavra método. E uma outra palavra que a gente repete e usa, a experiência do aluno, protagonismo na experiência do aluno, trazer a experiência do aluno, é a noção de experiência. O que é experiência? Primeiro, isso é uma pergunta, tá? Apenas um modelo, um método, discurso do método, né? Assim como diz o Descartes, que emprestado das ciências naturais, emprestado daquilo que a gente chama de ciência, no sentido duro, né? Da medicina, da biologia, da física, dá conta de todos os processos de conceituação de problemas e de conceituação de saberes, dá conta de todos os saberes, esse modo de pensar metodológico que vem das ciências ditas duras.
A indução-dedução, portanto, evidentemente, elas nos ajudam a sistematizar a sobredeterminação da experiência, isso em todos os campos, né? Os elementos, por exemplo, da literatura, das artes, da história, ajudam a sistematizar. Por exemplo, vou fazer aqui uma questão que é bem clara para nós, eu posso saber todas as características do que significa barroco, isso ou por um método indutivo ou por um método dedutivo. Eu posso saber todas as características que designam aquilo que a gente chama de era moderna. Ok, mas a gente acessou desse modo realmente o que é a potência da literatura para a vida ou a potência da história? É isso que é a história e literatura, do ponto de vista que nós podemos trabalhar numa sala de aula ou na nossa vida? Saber um conjunto de características que vai designar barroco ou era moderna, nos moldes dos métodos indutivos ou dedutivos, é o que esperamos, então, dessas ditas ciências humanas. Elas são simplesmente, então, uma espécie de física da sociedade, né? Então, eu aplico, tal qual um botânico, sobre as obras de arte, o mesmo olhar, eu classifico, procuro semelhanças, e dou nomes e coloco em seus espaços. Eu dei conta desse elemento que é o elemento das linguagens, eu dei conta daquilo que é o elemento das ciências humanas. Dito de outro modo, há apenas um processo metodológico, um método, que é, apesar de híbrido, formatado pelas ciências duras, no sentido moderno, que é a indução-dedução. As ciências que se chamavam ciências do espírito, hoje se chamam ciências humanas, ou linguagem, ou artes, e aí as palavras, ou ciências humanas, né, se produzem sobre esse mesmo processo positivista emprestado das ditas ciências duras, e um pouco aquele exemplo que eu dei na sala de aula. Uma coisa, um sentido, é catalogar plantas, e tem um sentido extremamente lúdico, inclusive, né? E vai incluir elementos de semelhança, elementos de memória visual. Só que outra coisa é fazer o mesmo tipo de catalogação quando eu estou falando de elementos da história da arte, ou da história das imagens. Evidentemente, eu posso usar o mesmo procedimento, só que esse procedimento tem uma outra função, ele tem que ter uma outra função, porque eu não posso fazer simplesmente uma catalogação das imagens históricas e achar que isso dá conta, ou isso faz algum sentido, como também não faz nas ciências biológicas, no fundo, mas esse procedimento não pode ser simplesmente trazido de um lado para o outro, embora, é claro, que eu possa me valer desses modelos. Dessa questão, então, metodológica, nesse sentido, advém uma das críticas que a gente pode fazer, e não sou eu que estou fazendo, essas críticas elas são comuns, elas aparecem em vários textos sobre metodologia, é a noção de que o método é alguma coisa como um modelo aplicável, a aplicabilidade. Então, eu pego daqui e aplico. Ou seja, eu venho aqui para vocês e falo, façam oficinas nesse modelo, ou façam um desenho da sala de aula nesse modelo. Ou seja, inverter a sala de aula é simplesmente trocar as cadeiras de lugar, ou façam um círculo. Você simplesmente vem e aplica um procedimento, que é um procedimento, no mais das vezes, espacial e corporal, isso também a gente vai criticar, e acha que simplesmente essa aplicabilidade já deu conta de mudar a estrutura do que a gente está pensando. Ou se isso fez algum tipo de sentido para qualquer espaço que a gente está tentando conceituar. É claro que existem várias ideias que a gente pode carregar, né? Por exemplo, a noção de montar estações. Então, eu tenho vários procedimentos em que os alunos vão passando por esses procedimentos. Dentre esses procedimentos, pode estar o procedimento de ler, de escrever, de codificar, que são procedimentos considerados tradicionais, ou de explicar, de expor. Só que os alunos vão passando por vários procedimentos, então eles têm uma espécie de percurso por vários modos de atuação. Isso pode ser um desenho, mas eu simplesmente posso pegar esse desenho e aplicar a qualquer coisa e repeti-lo infinitamente. Enfim, é uma questão. Então, se esse modelo é aplicável a qualquer processo, o que já é uma crítica comum também à filosofia, ao modo metodológico moderno, que faz com que o mesmo tipo de método, de procedimento, possa ser emprestado de uma ciência para outra, da física e da matemática para as outras ciências, e produzir uma cadeia propedêutica que faz com que todo material que seja submetido a essa cadeia produza, ao fim e ao cabo,
uma verdade científica. Qualquer material, portanto, produziria essa certeza se aplicado a ele este método. Então, a gente teria uma espécie de propedêutica na qual, ao fim e ao cabo, nós produzimos ciência. Uma espécie de máquina de produzir ciência, que é esse procedimento. Essa aplicabilidade, se funciona para a prática científica, funciona do mesmo modo em um processo humano complexo, que é o processo da literatura, da história, da filosofia, ou, se a gente quiser, da formação e da educação. A gente pode simplesmente carregar uma coisa de um lado para o outro, sem fazer nenhum tipo de questionamento. E aí eu venho com a outra palavra que eu queria trazer para vocês, e essa palavra também implica essa distinção, que eu acho que não é muito clara, em teoria e praxis, porque a praxis, ou a prática, ou a atividade, ela não é o contrário daquilo que é contemplativo, porque contemplar é uma atividade, ler é uma atividade, escrever é uma atividade, e a gente não pode confundir atividade ou metodologias inovadoras simplesmente como uma espécie de dimensão espaço-corporal da sala de aula, ou dos contatos humanos, ou dessas relações. Eu simplesmente troco de lugar com o aluno, ou o aluno senta em círculo, ou o aluno senta no chão, ou o aluno, sei lá, porque ele anda pela sala. Claro que todos esses elementos podem ser pensados, mas eles têm que ser pensados, eles não são simplesmente em si mesmo inovadores, para começar, né? E a atividade também não é isso. Você pode estar andando pela sala e a sua atividade cognitiva, intelectual, está sendo praticamente nula. Você está pensando em outra coisa, ouvindo música, e isso é muito comum, né? Olhando o celular, fazendo outra coisa, que pode ser muito interessante, porque tudo é muito interessante, mas não está produzindo nenhum procedimento cognitivo específico nesse sentido. E isso tudo também é muito difícil de mensurar. Então, a outra palavra que eu queria trazer para a equação, que tem a ver com essa ideia de prática, de atividade e teoria, é a noção de experiência. Então, essa dicotomia do ativo e do passivo, do que é experiência, do que é experimentar algo. Experiência, no mais das vezes, como a gente lê, e essa palavra vem emprestada, portanto, das ciências exatas, das ciências biológicas, é algo que parece sinônimo de atividade, de mover-se, de atuar, de mexer, de manipular, mas às vezes é manipular mesmo, assim, que tem a ver com algo de corporal, e todos os outros procedimentos cognitivos são ditos passivos: ler, ouvir, codificar, escrever, né, enfim, né, contemplar uma cena, num outro tempo, tudo isso parece passividade, né, no certo sentido. A noção de experiência, portanto, ela é uma noção que a gente está emprestando do experimento científico, que é uma noção moderna também, enfim, essa noção de experimentação. Eu obrigo os dados que estão na minha frente a responderem ou não aos problemas que eu ponho para eles. Eu produzo esses problemas e avalio esses dados. Ou seja, a experiência, ela é algo aqui de puro, de dado, de que não, aquilo que não se põe em questão. Então, é algo que está sobre a mesa. Como vimos, então, no vídeo Utopia e Modernidade, que a gente viu nesse curso, ele exatamente problematiza essa questão. A ideia de que a experiência pode ser um estado puro. Isso é ingênuo, no sentido das ciências humanas, ou das ciências do espírito, das ciências da literatura, ou dos códigos humanos, como vocês quiserem chamar. É quase ingênuo pressupor que é uma experiência em estado puro, como pura atividade espontânea de uma produção intelectual, desprovida de conceitos e preconceitos socioculturais, históricos, e naturalizar a ideia de experiência como aquilo que é o ponto zero, né, o nada, o espontâneo, aquilo que vem naturalmente, aquilo que o aluno quer, é o projeto de vida dele, é aquilo que ele espera, é exatamente a expectativa dele, é pensar que essa experiência é uma mera coleta de dados. Então, ele reúne os dados da história dele, da vida dele, e isso tudo é clarividente e auto-explicado em si mesmo. Então, essa ideia de experiência como mera coleta de dados reais é outro empréstimo que a gente faz às ciências duras, à ciência biologia, da física e tal, que pode funcionar diante de uma coleta de plantas, de uma coleta de experimentos, de pedras, enfim, ou diante de uma verificação de um experimento científico,
mas que tende a escamotear construtos discursivos sociais e históricos inconfessados, aquilo que a gente chama muito claramente de ideologia, quando é transportado para o campo das ciências ditas humanas, sem nenhum tipo de adaptação ou sem nenhum tipo de crítica. Não se coletam dados sociais como se os víssemos pela primeira vez, como se a gente estivesse coletando folhas, e a gente vai, então, coletando folhas e vai fazendo famílias por semelhança. Enfim, você não vai fazer isso. Por quê? Porque a nossa própria perspectiva de coletores, de coleta, ela está implicada nessa complexidade que está sendo coletada. Então, nós mesmos estamos implicados nessa questão. Ou seja, quando a gente fala que os alunos vão falar da cidade, vão falar do mapa, eles não estão falando de um mapa como se eles estivessem falando de uma natureza que eles estão vendo pela primeira vez. Eles estão falando de algo que já está muito codificado, e esses códigos eles vão estar implicados nessas construções que eles vão trazer para nós. Então, a perspectiva da coleta é parte desse conjunto complexo de dados, que nunca são simples ao modo de experimentos, mas sempre muito complexos e históricos. E aí eu ponho uma questão para mim, que é a questão do método. No nosso caso, nesse projeto, ou quando eu penso no projeto de ciências humanas, a gente não parte do método de que a experiência é pura e simples, e nós vamos, a partir dela, construir problemas, ou os problemas vão trazer as experiências. Ao contrário, o nosso método, se a gente está falando de método, é partir da mais profunda complexidade, daquilo que é indistinto, exatamente dessa experiência no sentido muito geral, que é essa sobredeterminação de elementos. A gente não vai separar primeiro e agora a gente tem uma experiência pura. É uma experiência complexa e esse é o método de onde nós partimos. Ou seja, a gente parte do complexo, a gente parte do meio da sociedade, a gente parte de algo que já está muito codificado e a gente vai tentar desnaturalizar, descodificar, mostrar exatamente como a teoria desvenda e produz esses elementos do imaginário social, como a gente viu com Charles Taylor, né? Como é que a teoria, no certo sentido, penetra nas camadas de construção das ordens sociais. Não é também uma questão direta, como essas estruturas, esses esquemas de pensamento social, e que esses esquemas valem até para como a gente pensa a sala de aula, porque se a gente for, por exemplo, no livro do Foucault, Vigiar e Punir, ele vai explicar um pouco como se constrói a ideia da nossa seriação e da nossa sala de aula, que agora a gente inverte, mas também, ao inverter, também há toda uma questão que está implicada, né? Enfim, eu acho que quando a gente inverte a sala de aula, a gente cria um panóptico, porque o professor, na verdade, ele passa a ter a construção de todos os atores na frente dele, então ele controla também, no certo sentido, e mesmo que ele fique de costas, sentado, sei lá, então todas essas questões, elas são esquemas de pensamento, que não são naturais e são históricos. E a gente aqui vai apresentar para vocês, nossos alunos, pessoal aqui, outras formas de pensar. Eu vou trazer sempre as questões dentro da filosofia, mas eu acho que a filosofia aqui, ela faz, às vezes, talvez, das ciências humanas, né? Porque ela está pensando exatamente essa questão das ciências humanas, ou se essa distinção faz algum sentido, se a gente não pode também repensar de onde vem essa distinção, se essa distinção não vem exatamente dessa noção metodológica moderna, que separa, que cinge, que distingue, que precisa de modelos, enfim. E a gente vai pensar formas de metodologias possíveis, nenhuma delas aplicável, nenhuma delas como modelo, todas elas como um movimento amorfo que a gente vai moldar a nossa prática pedagógica. E nessa prática pedagógica vale, inclusive, aquilo que a gente chama de tradicional, que é a aula expositiva, vale pensar como ativo, o aluno expor um texto, vale pensar como ativo, trabalho em grupo, trabalho individual, vale pensar tudo como atividades, né, em torno, na verdade, de uma questão que não é um problema, mas uma formação. Mais do que resolver um problema, eu acho que a gente forma esses alunos, esses seres humanos, para entender esses procedimentos e fazer parte desses procedimentos de forma o menos ingênua possível.
Então, o texto do Charles Taylor nos ajuda a pensar um pouco sobre essa questão do imaginário social, que é o tema do livro dele, né? Assim como nos ajuda, abrangendo o conteúdo dele, a pensar um pouco sobre a questão da sala de aula, né? Afinal, qual é o imaginário que eu tenho da sala de aula? Qual é o imaginário que eu tenho do ofício do professor? Qual é o imaginário que eu tenho, né, dos alunos, do conteúdo, do ambiente da sala de aula, né? Qual é a imagem que eu tenho, então, dessas coisas? E aí, por que que o Charles Taylor ele pensa em imaginário social e não em teoria social? Ele vai dizer, basicamente, que é porque teoria geralmente pertence a poucas pessoas. Está na mão de poucas pessoas, né? Enquanto imaginário, a imagem que eu tenho do mundo, a imagem que eu tenho de como eu me relacionar com as pessoas que compõem o mundo, com os objetos do mundo, é geral. Pertence a muitas, pertence a todas as pessoas, né? Todas as pessoas têm um imaginário do mundo. E aqui a gente tem algo interessante que o Taylor traz, que é, por um lado, o meu imaginário influencia a minha teoria. Só que do outro, a minha teoria influencia o meu imaginário. E aqui está uma questão muito interessante. É de que talvez, para mudar a minha teoria, eu preciso mudar a imagem que eu tenho do mundo, a imagem que eu tenho da sala de aula, a imagem que eu tenho dos meus alunos, a imagem que eu tenho de mim mesmo como professor, e de que eu preciso da teoria para reajustar, para tornar mais viva, para repensar a questão do meu imaginário. A gente vai tratar um pouco sobre a obra do Silvio Galo, né? Com o nome se chama Metodologia do Ensino de Filosofia, uma didática para o ensino médio. Eu decidi trazer logo de início uma parte de um trecho do livro do Nietzsche que o autor trata, que seria sobre o livro se chama Como Alguém se Torna o que É, do Nietzsche, né? Uma obra que ele publica em 1888, onde ele fala que a filosofia é um exercício de e na solidão. Introduzir como que se deveria ser, então, esse ensino de filosofia. Mas se, na verdade, esse ensino de filosofia é possível, se é possível as pessoas aprenderem a filosofia, já que Nietzsche traz essa questão da filosofia, um exercício de e na solidão, se poderia existir outras pessoas vinculadas ao exercício de uma pessoa estudando filosofia, né? E o Silvio Galo acredita que sim, que é possível se aprender e se ensinar filosofia, né? Mas para isso, ele entende que existe uma melhor forma de se ensinar do que é aplicada hoje no Brasil, né? Ele vai de encontro em reclamar, não reclamar, questionar a forma que o Brasil lida com o ensino de filosofia, né? Primeiramente, ele questiona a LDB, né? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que entende a filosofia dentro do ensino médio, trazendo conhecimentos filosóficos necessários ao exercício da cidadania, né? A filosofia como um meio para atingir um objetivo determinado que eles desejam dela, né? Que após o término do ensino médio, a filosofia tenha auxiliado para formar esses cidadãos agindo de formas corretas dentro dessa sociedade. Por isso vemos muito aulas de ética e moral dentro do ensino médio, né? Esse agir de forma correta,
né, de forma cidadã, vamos dizer assim. Né? A filosofia é apresentada de uma forma muito instrumental, né? A filosofia a serviço de algo como a cidadania. E o Silvio Galo percebe assim que a filosofia que é colocada, que é apresentada aos alunos, é algo totalmente antifilosófico, que não vem de acordo com o que é a filosofia realmente. Assim, ele vai ao encontro de também ir percebendo essa máquina de controle que é a educação. O que poderia exemplificar do seguinte modo: a máquina, que é a escola, vamos resumir assim, e os professores como uma engrenagem, o que move essa máquina, né? E o resultado final são esses alunos cidadãos que sairão dela. E para exemplificar um pouco melhor, eu vou trazer aqui uma entrevista do Michel Onfray, não sei se diz assim, que ele deu para a Folha de São Paulo no ano de 2002. Ele diz o seguinte: o professor é aquele que conduz, que aponta o norte, o sul, e depois diz ao aluno: vire-se você, faça o seu próprio caminho. Nietzsche dizia que um bom mestre é aquele que ensina os alunos a se desligarem dele. Então é preciso ensinar as pessoas a se desligarem de seus mestres, a serem mestres de si mesmas. É um estranho paradoxo mas nós, professores, somos feitos para não existir. O que interessa é que as pessoas tenham uma relação direta com a filosofia, na qual eu serei apenas um mediador. Eu sou feito para desaparecer. Então, o professor ele precisa sair dessa máquina de controle para auxiliar no aprender do aluno, porque o Silvio Galo também vai ao encontro da percepção de que pode-se até existir métodos para se querer ensinar, né? Métodos para querer se ensinar sobre cidadania para um aluno de ensino médio, porém, não quer dizer que o que o aluno está o que está sendo ensinado ao aluno é o que ele vai aprender. Assim, percebe-se que essa máquina de controle que tenta se criar, ela é falha ao mesmo tempo, porque ela não procura entender que o aprendizado é algo particular do aluno. O aprendizado é algo único de cada ser e que cada ser vai interagir com o conhecimento de uma determinada forma. Então, se está procurando que a filosofia tenha um papel, por exemplo, de formador, um formador correto após o ensino médio, não está sendo concreto, não pode se afirmar que isso está sendo concretizado, né? E que se for usada métodos, não vamos dizer métodos, né? Mas formas de aprender sobre filosofia, o aprendizado talvez possa ser realmente concretizado para esses alunos, né? Diferentes do que somente querer ensinar, mas talvez não se encontrar ainda uma resposta do aluno. Se buscar formas de trazer a filosofia com que o aluno se interaja com ela, o aluno estará sendo participante desse ensino, assim aprendendo com essa filosofia, assim sabendo que o aluno está realmente obtendo um resultado, está tendo em contato realmente com essa filosofia, que ele está conseguindo, talvez, aprender realmente com ela, né? E para isso, eu vou trazer um trecho do que o Silvio Galo diz na página 88, que é o seguinte: podemos construir todos os esforços para ensinar e controlar o que e como alguém aprende com auxílio de métodos, políticas públicas, correções, provas e exames. Mas o aprender escapa. O aprendiz devaneia e encontra caminhos outros diferentes. Em complemento a isso, ele diz na página 89,
alguém só aprende a nadar quando entra ele próprio, aprendiz, em contato com os signos da água, né? Na piscina ou no mar, somente na piscina, né? Quando se quer aprender. Na heterogeneidade dessa relação, consegue produzir o resultado desejado, que é o ato de nadar. Assim como, por exemplo, é a filosofia. Se você quer ensinar a pessoa sobre filosofia, que então o aluno entre em contato com essa filosofia. Não seja somente algo passado para ele, sem ele refletir ou entrar em contato com ela, ele próprio agir sobre esse conhecimento, né? Assim, o Silvio Galo ele vai trazer no capítulo 4 vamos novamente, pelo amor de Deus, não métodos, mas formas de trabalhar a filosofia dentro do ensino médio que vão fazer os alunos ter uma participação ativa nesse ensino, né? E que são elas, quais são elas, né? A primeira que ele coloca, né? Lembrando primeiramente que quando ele traz essas formas de lidar, de trazer esses ensinos, ele diz que é algo também muito livre, que o professor ele pode também desenvolver da forma que ele entende ser mais capaz dentro de suas limitações, do que ele percebe que a escola está mais aberta a agir com base nisso, e entre outras coisas, que o professor não precisa se limitar ao que está sendo passado, que o professor também, ele próprio, decida como trabalhar com o que foi apresentado para ele, nessa forma de trazer a filosofia, né, para as salas de aula. Né? São 2 métodos que o Silvio Galo traz como forma de... Métodos não, né? Formas de aplicar a filosofia no ensino médio para os alunos, né? O primeiro método é como o professor, ele selecionando problemas filosóficos, de preferência que tenham uma significação para os alunos, que os alunos entrem em contato com essas questões como a vida, a morte, felicidade, amor, a dor, a tristeza. Por exemplo, né? Estou falando das questões sentimentais e experiências que eles vão passar, mas podem ser outras coisas também. E eles entrarem em contato com ferramentas que são, por exemplo, formas que a filosofia já trabalhou esses temas. A proposta dele aqui é como a sala de aula como uma oficina, um laboratório de experimentação, de investigação constante dos alunos com os problemas que o professor passar para eles. E eles estudarem, tentarem entender como que os filósofos lidaram com essas questões, trabalharam e desenvolveram conceitos sobre essas questões, para que assim eles próprios façam conceitos ou possam recriar conceitos sobre essas próprias questões, né? Onde os alunos, exatamente isso, o aluno tendo a referência do que já foi feito, do que já foi estudado, da forma que se trabalhou, ele tenha a capacidade também de fazer. É uma forma de educação ativa, né? A participação ativa do aluno nesse ensino e aprendizagem dele, né? O segundo método, ele já é um método totalmente diferente, que é um método regressivo. O que seria esse método regressivo? O professor iria escolher um texto ou um tema de um texto de um filósofo, ler esse texto com os estudantes, né, evidenciar os conceitos propostos pelo filósofo, né, e a partir de investigar os conceitos, regredir e investigar os problemas ou os problemas que moveram o filósofo a tal conceito. Né? É muito mais focado em querer entender o problema para depois ir ao conceito, para que os alunos, depois disso, eles possam estar livres para eles próprios, entendendo os problemas que eles estão em contato,
a partir dali, eles criarem os seus conceitos, né? É algo mais emancipador. Eles estão libertos para eles desenvolverem a partir da investigação dos seus problemas, tentando entender a causa dos problemas que eles entram em contato, eles ali em diante desenvolverem os conceitos por si mesmos, né? Pois aqui ele traz uma questão de tentar trazer aos alunos a compreensão que, antes de mais nada, o filósofo ele não pensa porque ele sabe. O filósofo ele pensa porque, na verdade, ele é ignorante. Ele ignora antes do pensar. A experiência do problema, o entrar em contato com o problema, mobiliza o filósofo no sentido de se perceber na ignorância e que o leva a querer, então, sair dessa ignorância, né? E começar a investigar e procurar e querer criar os conceitos para trazer mais clareza, mais compreensão sobre o problema que ele está em contato. E assim que o aluno, que se propõe que o aluno faça, o aluno se vendo dentro desse problema e não tendo a compreensão exata sobre o porquê esse problema existe, ele próprio, então, tentar criar e começar a investigar por si só esses conceitos. Criar por si só esses conceitos, exatamente isso. E para finalizar, eu vou deixar aqui um trecho do que o Silvio Galo diz na página 116, né, que acho que é bem interessante para finalizar um pouco desse resumo dessa obra. Que não abre espaço para que os estudantes façam suas próprias experiências, encontrem e experimentem seus próprios problemas, não será um ensino ativo que convide ao aprendizado, de fato, da filosofia. Um ensino de filosofia que se coloque no âmbito de uma transmissão enciclopédica ou no âmbito de um trato profissional e comercial do conceito relega ao estudante o papel de coadjuvante, de receptor da transmissão, sem motivá-lo a fazer ele mesmo o movimento do pensamento. Eu vou trazer aqui um artigo do Walter Corham, que é um ilustre professor de filosofia da educação, para ilustrar um pouco essa questão sobre metodologia. O título do artigo é 3 lições de filosofia da educação, e consiste em uma análise de um livro escrito por Rancière chamado O Mestre Ignorante. Assim, a parte que me pareceu relevante, pelo menos para essa aula, é ver como o texto do Rancière, analisado pelo Walter, pode trazer a figura do mestre, e não só isso, mas ver como o método de ensino é utilizado pelo mestre, e, mais tarde, como a gente vai ver, a figura de Sócrates como esse possível mestre. E aqui eu entendo o mestre como aquele que ensina, aquele capaz e responsável de instruir alguém até o conhecimento, ainda que essa colocação seja problemática, mas ela serve para dar uma ideia sobre essa figura de mestre apresentada no texto do Walter. E ainda assim, a ideia de mestre apresentada pelo Walter, ela não é apenas do ser humano que é qualificado para ensinar, mas assim, pelo artigo, dá para ver que o próprio mestre ele pode questionar-se a si mesmo, de modo que a leitura do livro do Rancière pode ser um bom exercício para essa autorreflexão. O mestre, ele seria, no texto do Walter, ele precisaria dessa autorreflexão, ele precisaria desse autoquestionamento justamente para ver se o que ele está fazendo é certo, se o que ele está fazendo é legal. E além disso, o Walter pontua que esse exercício é de fato emancipatório, quando a gente consegue atingir o aspecto de educar sem subestimar tanto os alunos quanto nós mesmos, né? E seguindo o artigo, o Walter introduz um ponto bem interessante, que é o da desigualdade. Ele fala:
Pois admitamos de uma vez por todas, todos em educação, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, afirmamos o que Jacotot é um personagem, né? Eu acho que é o personagem principal do texto do Rancière. Afirmamos que Jacotot nega e desconsideramos o que mais valoriza. Partimos da desigualdade. Somos formados para explicar o que aprendemos, a desigualdade. Fomos explicados e assim explicamos. Acentuamos a desigualdade. Voltamos a explicar. Tudo então continua como dantes. Não podemos, claro, sair do círculo do embrutecimento. Seguimos explicando. Pela vida, embrutecemos. Nós embrutecemos. E aí é legal pensar nesse embrutecimento. O que ele quer dizer com isso, né? O Walter ele apresenta esse aspecto como um alerta, no sentido de que a gente, dentro de um contexto de educadores, precisa lutar contra esse embrutecimento, contra a tradição de ensino de modo amplo. Né? A gente precisa averiguar, a gente precisa questionar, a gente precisa ponderar acerca das metodologias que nós adotamos. A gente precisa perguntar, é certo ensinar desse jeito? É justo com os meus alunos que eu ensine assim? Essa é a melhor forma de ensinar? Enfim, esse exercício proposto pelo Walter, ele permite que a gente não caia no embrutecimento. Ele permite que a gente continue seguindo em frente, modificando o que não é bom e perseguindo o melhor cenário possível. E assim a gente passa para a figura de Sócrates como mestre. Sempre bom lembrar que Sócrates ele é conhecido como o primeiro filósofo que tratou, em um sentido restrito aqui, sobre o ser humano, pois Sócrates buscava a essência das coisas e dentro disso buscava a essência do ser humano. A gente lembra que os filósofos naturais, né, os pré-socráticos, eles estavam preocupados em descobrir qual era o princípio originador da vida e do mundo. Sócrates passou essa discussão para o ser humano, né? De modo que ele desejava responder o que são os juízos de valores, no que consiste a ação humana, no que consiste o conhecimento e como nós podemos conhecer, entre outras coisas, né, que Sócrates pensava. E dessa forma a gente tem a figura de Sócrates como um mestre dotado de um método, o próprio método socrático, né, pode ser evidenciado. E no que consiste o método socrático? Esse método socrático ele é composto por 4 partes, de acordo com alguns pesquisadores, mas a gente vai focar em só 2, e geralmente elas são tratadas também no ensino médio. A ironia e a maiêutica. A primeira parte era um movimento comum apresentado nos diálogos platônicos e é caracterizada pela forma de tratamento do Sócrates consigo mesmo e com quem estivesse dialogando. De modo geral, Sócrates tentava mostrar que seus interlocutores eram mais sábios que ele mesmo sobre aquele assunto e de maneira tal que os tratava com uma certa ironia, buscando alguma ideia que o interlocutor soltasse. Ou seja, o Sócrates ele queria que o cara falasse alguma coisa para ele poder continuar questionando, para ele poder continuar mostrando que essa ideia é errada, até a gente chegar na segunda parte. Aí ele tratava com ironia, né, essas pessoas até a segunda parte. E a partir da ideia que o interlocutor enunciasse, o Sócrates caminhava para a segunda parte, que é a maiêutica. Então, o que é essa maiêutica, a segunda parte? Bom, maiêutica é uma palavra proveniente do grego e tem o sentido de dar à luz, tem o sentido de parir. E dessa forma, o que Sócrates buscava fazer era uma espécie de parto das ideias, de modo que ele conduzia o interlocutor para a luz por meio de perguntas e por meio da ironia. Esse é o papel de mestre atribuído a Sócrates quando lemos os diálogos platônicos. Lembrando que o próprio Sócrates ele nunca escreveu nada. Então, o que a gente sabe de Sócrates é por ou doxografia ou pelos diálogos platônicos, uma figura criada por Platão. E, no entanto, não é essa a figura apresentada por Rancière e mostrada no artigo do Walter. Não é esse ser que conduz de boa fé e de bondade, ele mesmo que não sabe tanto das coisas, ele quer escutar a outra pessoa para aprender e por isso faz tantas perguntas. Não é essa figura apresentada por Rancière e mostrada no artigo do Walter. Efetivamente, a ideia de Rancière é de que o mestre ele deve se pautar na relação de igualdade, de modo que o educador, libertador, é aquele que, ou seja, o educador que emancipa, é aquele que parte da igualdade, a igualdade como um princípio. Ele verifica e permite a percepção, esse princípio da igualdade, ele verifica e permite a percepção de que os alunos não são mais ou menos inteligentes que nós, em pelo menos potência. Assim, a igualdade é um princípio dentro da educação aos olhos de Rancière. Isso tem a ver com Sócrates, pois atribuímos todas as características boas ao mestre Sócrates, e o que o Rancière faz
é dar outra visão a essa figura e ao próprio método adotado pelo grego. Sendo assim, como diz Walter, Sócrates não é um mestre ignorante, é um sábio mestre da sua ignorância. Pretende impor, como todos os mestres da tradição, seu saber aos demais. O modo como Sócrates oculta o caráter embrutecedor de seu saber o torna mais sofisticado e dissimulado, e, portanto, perigoso. Olha aí, uma concepção não tão amistosa, né, em relação ao Sócrates. O ponto aqui é a gente ver como essa figura de Sócrates ela é dada por meio do embrutecimento, pois o conhecimento, nesse caso, é limitado pelo que o Sócrates ensina, de modo que, em uma primeira visão, Sócrates seria detentor da verdade e seus alunos seriam só os receptores dessa verdade e da sua filosofia. Mas, não só isso, a ideia é ver também como Sócrates postula sua ignorância. Lembramos sempre daquela frase, né? Eu só sei que nada sei. E, ao mesmo tempo, ele é o guia do conhecimento. Então, ele não sabe, ele sabe que ele não sabe, ele sabe que ele é ignorante, mas ao mesmo tempo ele consegue guiar todo mundo ao conhecimento. Essa é uma crítica que já fizeram para ele. Ela tem respostas fáceis, ela tem respostas bem diretas, mas eu estou trazendo esse movimento aqui só para a gente pensar em como essa figura do Sócrates pode ser questionada também. Essa figura de mestre, né? E por fim, a gente tá lidando aqui com uma forma meio paradoxal, né? O perigo mencionado por Walter, no que eu li, é que Sócrates, coberto pela forma como ele fala e pela falsa ignorância, ele não está emancipando nenhum de seus alunos, mas ele está embrutecendo, indo em uma direção oposta ao que Rancière e Walter dizem, no sentido de que o educador ele deve caminhar para a emancipação do aluno. Dessa forma, Walter apresenta a instância paradoxal do ato pedagógico, por meio do livro do Rancière. Assim, ele finaliza seu artigo dizendo: finalmente, a lição da emancipação de um mestre que se emancipa a si próprio, que ensina com seu próprio método, isto é, sem método, que ensina também que a emancipação não tem a ver com conteúdo, uma doutrina ou um conhecimento, que ninguém pode emancipar ninguém. Um mestre que escreve sua própria história, reflete sobre ela e a relata para que os outros mestres pensem e se emancipem na contradição e no paradoxo. Afinal, um ser humano pode o que qualquer ser humano. Assim, o Walter, no artigo dele, ele apresenta essa instância meio paradoxal do ato de educar, né? E como o mestre ele pode ir se adequando e melhorando e se questionando. Muito obrigado, pessoal. Era isso que eu tinha para falar. Eu espero que vocês estejam gostando e um abraço.